Sejam todos bem-vindos a este momento de encerramento do 19º Encontro Nacional de Educação Infantil e do primeiro Encontro Nacional dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Eu sou Neise, professora do NEI, CAP, UFRN, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos e medianos, olhos castanhos, uso óculos vermelhos. No momento estou vestindo um max colete vermelho, uma blusa preta e um colar artesanal. Ao fundo da minha imagem, uma parede de cor branca. E dando prosseguimento à nossa programação, assistiremos à apresentação cultural de Bia Nágel. Bia Nágel é ex-aluna do NEI, onde firmou seus primeiros passos em direção à sua formação. Hoje, estudante de Serviço Social da UFRN, encontrou na academia o fomento de sua arte enquanto cantora e compositora, tendo seu trabalho acadêmico e musical como instrumentos de visibilidade para questões sociais de gênero e raça no Brasil. A artista irá apresentar a música Cota Não É Esmola, composição de Bia Ferreira. Com vocês, Bia Nágel. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meu dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo para poder comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona pro busão, mas como é preto e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí. Já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. E ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo. Se a passagem é 3,80, você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão? E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais do que você faria. Ela cansou da humilhação, não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nem USP. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto e pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto e venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar o que o povo preto vê
igual zumbi do andará, odará, odará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio coração dispara, odará, odará, e tam tam, odará, ti tam tam, odará, ti 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 tam. Experimenta nascer preto e pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Eu disse cota não é esmola. 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 São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto e venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar o que o povo preto revolucionar. Cota não é esmola. Agradecemos a Bia Nágel por nos presentear com sua belíssima voz, com a poética e a estética de sua apresentação. Para proferir a conferência de encerramento intitulada Educação de Crianças em Tempos de Esperança, escutar emoções e criar experiências de aprendizagem, descoberta e invenção, convidamos a professora doutora Mônica Fantin, da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vinda, professora Mônica. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Para coordenar a mesa, convidamos a professora doutora Mariângela Momo, UFRN. Boa tarde, professora Mônica. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou professora Mariângela Momo, do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou uma mulher de pele clara, cabelos loiros, alguns fios já brancos, uso fones de ouvido, um vestido floreado com flores e atrás de mim uma estante com livros. É com grande alegria que vou apresentar aqui brevemente a professora Mônica Fantin, nessa conferência de encerramento. Professora Mônica é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio no exterior, e pós-doutorado na Universidade Católica de Milão, na Itália. É professora associada do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, atua no curso de Pedagogia e na pós-graduação em Educação. A professora também é líder do grupo de pesquisa Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte, NICA, da Universidade Federal de Santa Catarina, um grupo cadastrado no CNPq. Articula ensino, pesquisa e extensão a partir dos temas da infância, cinema e educação, formação de professores, mídia, educação, tecnologias e cultura digital. Também aproveito para explicar que a professora Mônica é uma parceira também mais antiga do NEI, esteve aqui na UFRN no ano de 2019, em dezembro, ainda antes da pandemia, colaborando aí com o trabalho que vem sendo desenvolvido no NEI como um todo, e especialmente num grupo que existe no NEI, vinculado ao trabalho com a arte e tecnologia, Então, muito bem-vinda, professora Mônica, que terá aí um tempo para a fala, e as pessoas que tiverem interesse, então, em enviar perguntas, nós solicitamos que enviem as perguntas pelo chat, e ao final, no tempo restante, então, poderemos considerar, se não todas as perguntas, algumas. Bem-vinda, professora Mônica, fique à vontade. Olá, obrigada. Então, gostaria de agradecer o convite para estar aqui
a cada um também, cada uma que está aqui presente, a toda a equipe que organizou esse evento, e a todos que de uma forma ou de outra contribuíram também para que a gente esteja aqui agora, encerrando, né, esse evento, né, no início da primavera. Um encontro de educação infantil, de anos iniciais de ensino fundamental, que é tão desejado, né, tão importante. E por falar em primavera, eu gosto de pensar nas estações, na beleza e na potência desses ciclos da natureza, que simbolicamente também podem significar os nossos ciclos, pois somos também natureza. Então, vou me apresentar, né, fazer essa audiodescrição, sou branca, cabelo loiro, estou usando uma blusa cor-de-rosa, ao fundo tem uma estante com livros, um balcão com flores e quadros na parede. A minha fala está organizada em forma de a gente pode dizer assim, uma ciranda, né, um pensamento circular, um espiral, em que os temas que tratam, né, que tem o título dessa conferência, vão estar circulando, vão estar voltando, indo e voltando, abrindo outras relações, em busca de um diálogo, né, dessas questões, também com o momento atual, né, o contexto da pandemia que a gente está vivendo. Então, falando desse encontro na Vera, né, e eu gosto de pensar, né, nesses tempos, e ainda mais o tema, né, o tempo de esperança, e até porque em agosto eu recebi uma mensagem tão poética falando sobre a importância de viver bem os agostos e seus recolhimentos, né, no inverno, para preparar setembro e a chegada da primavera. E aqui no sul, como a gente tem as estações bem definidas, a mensagem falava algumas, né, vou só fazer uma síntese, né, da importância de viver esse agosto, seus ventos frios, seus tempos e noites, anunciando as metamorfoses, dos galhos, das árvores, das folhas que caem, e da aceitação, né, que elas fazem, né, desse tempo, porque é um tempo que tem muito a nos ensinar, né? Agosto, o mês jardineiro, berço de inverno, em que as sementes dormem, que guardam, né, seu tempo de brotar, e assim é um mês que vai preparando as flores que chegam agora, né, com as mutações de setembro, distribuindo os afetos, as acolhidas e preparando, né, para as cores que chegam, para o perfume das flores, espalhando essas sementes que brotaram na terra, nas floreiras, na janela. E só quem vive bem os agostos é que são merecedores da primavera. Dizia essa mensagem, de autoria da Miriam Lúcia Rezende, uma escritora e também educadora infantil. E aí falar de agosto, né, pode ser também falar de uma síntese de um tempo de incerteza que a gente estava vivendo, de perdas, das diferentes desigualdades, dos direitos já conquistados, um tempo também de silêncio, falar das crianças invisíveis, né, que são assassinadas ou que estão hospitalizadas, das crianças que foram violentadas, que estão sendo privadas do contato com a natureza, e nesse sentido, o contraponto também de adolescentes com outra visibilidade, como Greta, né, uma ativista pela causa ambiental, e tantas outras crianças que nos interpelam, esses nossos jeitos de viver, e nos perguntam, né, que infância estamos construindo? Que herança estamos deixando para elas e para a vida no planeta? Afinal, falar de criança é falar de adulto também, né, de todo o entorno, de todo o ambiente, porque a gente só existe nessas relações. Então, falar de setembro, de primavera, é falar também de esperança, que é o tema deste encontro. Né? Com suavidade, com delicadeza, dessa primavera que chega, como um convite a essa reconexão também com a natureza. E é uma imagem, um lugar de infância que sempre aparece quando eu pergunto para as minhas alunas, para lembrar, né, de alguma imagem de infância ou de algum lugar de infância, a grande maioria delas sempre se referem ao ar livre, uma infância junto à terra, ao mar, às árvores, à natureza. Afinal, a gente vive, né, imerso, somos parte dessa natureza, e por vezes a gente esquece. E aí aquele dado que a professora Sara Pereira trouxe na conferência de abertura, citando a pesquisa do Pedro Stresch, que as crianças portuguesas em idade escolar passam cerca de apenas, né, 40 minutos, cerca de 37 a 40 minutos com os pais, 8 na escola, e que possuem menos tempo ao ar livre que as pessoas reclusas, né? É assustador, né, pensar, né, o quanto então esse pouco tempo com a família, esse pouco tempo junto com a natureza, né?
As crianças ficam menos tempo ao ar livre que as pessoas que estão presas. Então, isso nos faz pensar que infância é essa? Né? Então, não é à toa que muitas vezes a gente se depara com tantos transtornos, né, tantos rótulos, às vezes até estereótipos ou clichês, né, dos mais diferentes transtornos, déficit de atenção, hiperatividade, e agora, mais recentemente, o transtorno do déficit de ausência de natureza, né, que tem sido identificado nos últimos anos. Então, nos leva a questionar se o problema estaria de fato nas crianças ou nos adultos, ou nesses modos de vida que a gente constrói, né? E também, né, nas nossas metodologias, nas nossas propostas didáticas, nos nossos currículos. Então, como pensar a vida dessas crianças fora da escola também, onde vivem? O que elas fazem no tempo livre? E nessa parada que, de certa forma, a gente viveu, né, no tempo da pandemia, a quarentena, né, também a gente aproveitou para pensar um pouco como tem sido, né, essa pausa, esses enfrentamentos, como se fosse uma pausa para esses enfrentamentos que estão por vir, como se a gente precisasse de um gesto de descanso, de um ritmo da vida ligado, muitas vezes, no piloto automático. E aí eu trago também o poema da Mariana Iannelli, que diz assim: olhar o outro, pensar no outro, é lembrar que o mundo é das crianças, sempre novas, sempre outras. E aí fiquei pensando que é estranho a gente ter que lembrar e às vezes até reafirmar o óbvio diante de um cenário tão difícil como o que estamos vivendo, né? Que o mundo é e deve ser criança. E sendo das crianças, ele precisa também ser dos animais, das plantas, dos humanos e dos não humanos. E isso nos leva a pensar nessa nossa relação com a natureza e nos encontros da criança com o brincar, com nossas memórias de infância, com as mais diferentes experiências lúdicas e brincantes, com os nossos animais de estimação, com pássaros, borboletas, jardins, flores, árvores que amávamos subir, as pedras que juntávamos nas coleções, os caminhos que percorríamos da escola, as brincadeiras, as tantas descobertas pelas ruas, a pé, de bicicleta, correndo, né? Nem que fosse apenas na imaginação, ou mesmo através das histórias que víamos nos filmes, nos livros, na televisão, nas prosas, nos causos, nos cantos, nos encantos e nos desencantos. E pensar dessa infância, ou dessa memória da infância, nos remete a pensar nas condições de infância hoje, né? Que essas memórias que a gente tem brincando à natureza estão muito diferentes, né, dessas memórias que as crianças de hoje estão construindo. Então, pensar a infância no singular, nesse tempo da história de vida de cada um, né, um pensamento geracional como uma categoria, é também pensar no adulto e nas mediações propostas. As crianças, né, nesse mundo dos adultos e vão construindo o seu mundo no interior do mundo maior, como dizia Benjamin. Pensar as infâncias no plural é também falar dos diferentes modos de ser, de estar, de viver, de pensar as crianças conforme as diferentes condições sociais, culturais, conforme as localizações geográficas, urbanas, centro, periferia, zona rural, das crianças indígenas, ribeirinhas, quilombolas, nessa multiplicidade desses sujeitos, nesses tempos e nesse espaço. E é também pensar, sobretudo, nas brincadeiras, na imaginação, no imprevisível, na surpresa que nos escapa, nesse jeito singular da criança. E pensar a educação de criança nessas diferentes condições de infância nos leva a pensar nos desafios atuais, o desafio da formação humana, da cultura, do conhecimento de si, do outro. E aí a comunicação entra, né, se a gente traz Paulo Freire, né, quando ele fala que educação é comunicação, como formação humana, é entender a comunicação, então, como um ato político, pedagógico, ético, estético, que emerge da prática cultural nesse exercício de liberdade e de uma consciência crítica e transformadora. Nesse sentido, que educação também é comunicação, é diálogo, pois não existe comunicação sem educação, ou educação sem comunicação, é importante investigar esse processo pedagógico mais amplo nessas relações do ensinar e aprender, como ensinamos, como aprendemos, como comunicamos. E hoje esse processo necessariamente envolve as diferentes mídias e tecnologias, como a gente viu na conferência inicial. E pensar mídia, tecnologia, cultura e esses entrelaçamentos com a arte, dentro e fora da escola,
o interesse muitas vezes não é a tecnologia em si, né, mas as mediações que ela promove, porque a criança está imersa nesse mundo, nesse contemporâneo, onde a tecnologia faz parte de suas práticas culturais. E nessas mediações desses tempos e desses espaços, é fundamental desenvolver a escuta. As escutas que traduzem emoções, que criam aprendizagens, descobertas e invenções. Nessas mediações familiares, escolares, da cultura, sempre nesse diálogo com esses diferentes espaços formativos e as aprendizagens formais e informais. A escuta de emoção, como que a criança expressa não só a riqueza do imaginário, mas o que ela sente e como ela brinca, como ela vai narrando esse sentir, esse estar no mundo, né? Elas nos ensinam muito, né? E essa escuta, né, necessariamente envolve diferentes linguagens, porque a criança não fala só, né, verbalizando, não é só a oralidade, ela fala com o corpo, com o gesto, com o olhar, com as múltiplas linguagens. E é importante, então, agora que a escola está retornando ao presencial, algumas agora, outras já há mais tempo, perguntar também como elas se sentiram e sentem diante disso, como expressam esses sentimentos, esses afetos. A gente viu, né, durante a pandemia, muitas entrevistas com profissionais da saúde, com médicos, psicólogos, pesquisadores das áreas mais diversas, poucos professores, é bom que se digam, né, e menos ainda as crianças. E nessa escuta de crianças e de adultos, diante desses tempos de pandemia, mas não só nos tempos de pandemia, porque a gente ainda está, né, imerso nela, uma primeira constatação dessa escuta diz respeito a esse contexto de desigualdade econômica, social, cultural e digital, dessas diferentes experiências que promovem também os diferentes modos de sentir. E se por um tempo a gente ficou em distanciamento, né, naquela frase, se puder, fique em casa, a gente sabe que muito dessa restrição foi mais em função de uma classe média e alta, né, porque as condições de vida, de trabalho, de habitação de grande parte da população brasileira, que reflete essa desigualdade social, não pôde ficar em casa. E aí, esse cuidado com a subsistência, os trabalhos informais, muitas vezes morando num cômodo único, sem poder acompanhar, né, como desejavam as escolas, as atividades, a ausência da merenda, o medo da doença, o risco da falta de atendimento da saúde pública, que entrou em colapso no nosso país, e tantas outras formas de sofrimento e adoecimento mental ligado a esse isolamento prolongado, a negligência do governo, os conflitos familiares, a incerteza diante das notícias, pesquisas que a cada dia traziam informações diferentes, sem falar nas fake news que acompanharam todo esse processo. Então, como que tudo isso repercute na vida dessas crianças e como que essa escuta sensível, né, pode traduzir, por exemplo, essa preocupação que elas tiveram com a suspensão da aula, né? Como elas enfrentaram esse momento que a escola de um dia para o outro desapareceu da vida delas, os amigos, os professores, como que elas enfrentaram essas dificuldades enfrentadas pelas diferentes famílias, né, que foram equacionando outros modos e outras rotinas, e a proposta de ensino remoto que foi, né, se adequando a essas realidades. E nem sempre esse diálogo com a família, com a escola, contribuiu para a vida dessas crianças, dos professores, das professoras, dos familiares. Em muito caso, se tornou até um problema a mais a ser enfrentado, só que nem sempre é expressado, né? É a importância, então, de alternar, né, esses espaços, esses lugares de fala, de escuta, essas dificuldades das convivências mais diferentes nesse tempo de pandemia, essas dúvidas, muitas vezes, das crianças, classe média alta, em que estavam vivendo essa convivência familiar com uma novidade, né? O que fazer com essas crianças cheias de energia, com esses jovens cheios de ansiedade, em casa, de dia e de noite, como mantê-los ativos, né, num tempo que os pais, as mães estão trabalhando de modo remoto ou fora, cuidando do trabalho, da casa, da vida, né? E, por outro lado, as famílias mais empobrecidas, essa dificuldade de acompanhar pela falta de conexão e tantas outras dificuldades que a gente já mencionou, não só ao longo, né, desses últimos
das últimas pesquisas, das últimas conversas, mas também no próprio evento. E aí a gente vai ver que nessa escuta, muitos projetos anteriores ainda à pandemia são desenvolvidos com crianças e mostram um potencial riquíssimo desse encontro. E a gente viu um pouco disso também no primeiro dia, né, na Mostra do Cinema, nas produções que as crianças fazem, os projetos que o Ney aí tem, dos filmes, dos cineclubes. Um outro projeto que a gente fez aqui, também coordenado pelo professor José Douglas Alves dos Santos, de escuta das crianças sobre os filmes da minha vida, conversando com elas para contar sobre os filmes, e aí dos filmes já puxava os livros. Perguntar às crianças, né, o quanto elas, quando elas falam, a gente vê o quanto elas são pouco ouvidas. E essa escuta atenta, que busca também o espaço da brincadeira e da imaginação, que são fundamentais para a gente entender essa expressão das emoções, né? Porque, como eu falei, as crianças falam de várias linguagens, né, por várias linguagens, elas são múltiplas e suas linguagens também são múltiplas. As crianças nos ensinam, por exemplo, quando, né, apoiadas nesse repertório da fantasia, da imaginação, como elas lidam com essas dificuldades, com esses desalentos. E aí falam também do poder das histórias, da imaginação, da brincadeira. Tipo, agora eu era o herói, e quando eu era o herói, eu me transformo, eu lido com os problemas de outro jeito. Quando ela se identifica com os personagens, quando ela cria uma história, quando ela imagina com olhos abertos ou fechados e visualiza um outro real, uma outra história, ou um mito, ou uma fábula. Quando ela desenha, quando ela brinca com a argila, constrói com sucata, quando ela cria, ela está criando a si própria. E ao criar a si própria, ela está dando um outro lugar também para essa vida, né? Para outros contextos, seja um reino encantado da mão que pinta a palavra, que inventa, seja a forma que ela vai criando dentro deste mundo ou num mundo outro imaginário, fora das vozes e dos limites que a perturbam. E muitas vezes os problemas que ela vai lidando, que às vezes a gente só enxerga nas vivências reais, que faz pensar que somos apenas aquela vivência, a criança nos ensina a dizer que tem outros mundos possíveis. E a importância de criar esse espaço de criação, né, e de regeneração também de nós mesmos é vital em todas as idades, mais ainda na infância, na imaginação, nas brincadeiras, onde somos e podemos ser outro, onde o mundo se transforma, onde agora eu era o herói. E tem até um depoimento que a gente ia mostrar, mas agora eu só vou contar de uma menina de 4 anos que o jeito dela lidar com o coronavírus, porque estava com saudade da escola, dos amiguinhos, do professor, e aí, mesmo sem saber falar o R, né, ela dizia que queria acabar com o coronavírus, né, que queria explodir o coronavírus. Por que ele estava aqui e não deixava ela ir para a escola? E aí depois ela pega um papel, uma caneta, escreve, dobra, entrega para a mãe, diz, ó, essa aqui é uma cartinha para o coronavírus. E a mãe pergunta, mas o que você vai fazer com essa carta? Para quem? Não, é para o coronavírus. Onde que ele mora? Tem que mandar essa carta para ele voltar para a casa dele. E aí pergunta onde ele mora, e a mãe fica assim, eu não sei onde ele mora, é um vírus, né? Aí eu fico pensando, né, se ela perguntasse para mim, né, ou para a gente, o que a gente iria responder? Onde que mora o vírus para ele mandar, né, para ela mandar de volta para a casa dele? Então veja que como no simbólico a criança constrói essas respostas e vai lidando com essas dificuldades, com esses limites, com essa saudade de ver os amigos, de ver a professora, de ir para a escola, como ela vai elaborando isso na fantasia. Então esse espaço da imaginação é vital, o espaço das histórias e desse imaginário é vital para a vida da criança e também para a nossa, né? Esse exercício criativo é notável para resolver certos problemas a partir dessa energia da imaginação. E era também como Einstein dizia, né, da importância da imaginação, e Bachelard também falava do devaneio, do vazio, do tempo próprio do brincar, do aprender, de imaginar, que propicia tantas descobertas e tantas invenções de si, né, das próprias crianças, de nós mesmos, e que também podemos descobrir para além dessa dimensão da alteridade, do se fazer de herói ou de agora eu era o herói. Então, esse espaço da imaginação
é fundamental para uma escola que acredita nesse poder transformador da vida, como diria Paulo Freire, e sua recusa em acreditar que as coisas são assim. E essas escutas promovem também essas outras formas de aprendizagem, de descoberta de invenções. E aí, o que aprendemos com a pandemia? Para que escola estamos retornando? A mesma de antes? Será que essas vivências, essas experiências podem também se transformar em currículo, em conteúdo escolar? Se a gente fala que educação não é só transmissão de conteúdos, né, ela também é socialização, é troca de experiência. Será que a gente vai voltar para a escola que pensava que tinha antes, porque aquela não tem mais? Ou será que tem? Será que a gente está voltando, reproduzindo as coisas que fazíamos antes? Né? Como que essas experiências estão sendo narradas, refletidas, compartilhadas? De que forma? E o que elas descobriram? O que elas não sabiam que descobriram nesse tempo? O que elas inventaram? Será que sentiram a saudade da escola? E a gente vê tantos recadinhos, tantos bilhetes, tantos vídeos que também viralizaram, áudios das crianças contando para os professores que estavam tendo dificuldade para aprender, né, com os familiares, porque eles não eram com as professoras, eles não ensinavam. Né? E o quanto essas experiências estão sendo registradas ou foram registradas. E aqui um pequeno exemplo de uma atividade que eu fiz com as estudantes de pedagogia, depois que a gente ficou um tempo nessa quarentena, né, 3, 4 meses, logo no início eu pedi para que elas expressassem um pouco como é que elas estavam se sentindo com esse retorno. A gente estava em setembro, né, ficou de março a setembro a universidade sem atividades didáticas, sem o ensino. E aí eu pedi para elas imaginarem, né, falarem sobre como elas se sentiam, escrevendo uma carta, imaginando uma carta endereçada às crianças do futuro. Podia ser uma criança real, do mundo delas, ou imaginária. E depois fiz essa atividade com várias turmas de pedagogia, e ao ler as cartas eu fui vendo a riqueza daquelas reflexões, das crianças concretas que elas endereçavam e também das imaginadas, e fiquei imaginando a alegria dessas crianças de poder ler essa carta no futuro, nesse registro da história. E depois, conversando com as turmas, né, a gente pensou, por que não publicar essas cartas? E aí saiu o livro, né? Cartas às Crianças do Futuro. E claro que quando saiu o livro, já foi em dezembro, a gente pôde, né, fazer uma partilha online, porque ainda não se tinha os encontros, e uma das crianças que tinha sido endereçada essa carta, uma aluna que estava grávida, nasceu o bebê, né, em dezembro. Então, ela ficou muito feliz de saber que a criança já estava ali e que ia poder ler essa carta que ela tinha escrito num outro momento. E é interessante ver o quanto uma atividade muito despretensiosa, mas de escuta também, e de registro, né, escrito e estético, foi ganhando asas. E depois de um tempo, a gente recebeu cartas de editoras de livros didáticos pedindo autorização para publicar algumas dessas cartas escritas pelas estudantes nos livros didáticos para as crianças. Né? Aí a gente ficou muito feliz de saber, então, que essas cartas vão chegar nesses leitores ou nessas leitoras. Né? Então, um pequeno exemplo para ver o quanto uma escrita e uma escuta pode ser potente. Né? E ainda mais na escola que a gente viveu, que se viu na pandemia, que se antes praticamente excluía os artefatos, as tecnologias, como a gente viu também na conferência da professora Sara, falando da realidade de Portugal, mas aqui também a gente conhece essa realidade pelas nossas pesquisas. Com a pandemia, a escola teve que cumprir um papel. Para cumprir seu papel, ela teve que usar essas mídias e tecnologias e se adequar a essas atividades não presenciais, em parceria com as famílias. É verdade que sem a formação necessária para as atividades de ensino remoto, online, mas num contexto emergencial, a gente teve que se virar. Né? E aí a gente vê tantas experiências potentes que surgiram, né, mesmo desse não fazer, dessa busca, desse não saber, e outras, claro, bastante questionáveis, né, do ponto de vista didático e pedagógico.
A gente viu também a dificuldade desse mundo, da falta dessa infraestrutura física, da conectividade, ou do compartilhamento dessas atividades, do equívoco de replicar uma dinâmica presencial no ambiente online, e nos fez pensar e repensar na escola, né? Na relação com as mídias, nesse confinamento das crianças, né? Muitas vezes, que já foi falado antes também, né? Mas que elas continuam confinadas ou que já estavam confinadas ainda antes da pandemia. E aí, quando a gente fala em repensar a escola, ou dessa escola que a gente está voltando, dessa escola que era, dessa escola que é e dessa escola que será, é importante a gente sempre ter em mente que a escola somos nós, ou também somos nós, né? E precisamos assumir essa noção de agência. E o desafio de pensar que, apesar de tantos descompassos da escola e da vida das crianças e jovens, falar de educação em tempos de esperança nos leva a reafirmar a escola como um espaço vivo, um espaço de viver a cidadania, como um ecossistema comunicativo e pedagógico que se amplia para os espaços do entorno da cidade, das áreas urbanas, das praças, dos parques, das trilhas, da natureza. E aqui o desafio nas experiências de descobertas e invenções nesse tempo de esperança, né, que transcende a novidade. A gente sabe que a escola, o Freinet falava da aula passeio ainda na década de 20, 30, e a Lídia Ortélio fala na importância da escola ocupar as praças, os parques. Então, não é novidade, a gente já vinha falando isso e fazendo isso há muito tempo, mas hoje se torna fundamental ampliar esses espaços de atuação das crianças na escola. Esses manifestos da criança na cidade, que várias cidades estão construindo, para que elas possam circular por esses pátios, pelos parques, pelos espaços escolares e outros, né, pensando uma pedagogia capaz de formar ou de organizar a ocupação desses espaços para que as crianças possam descobrir, circular por eles e por onde desejar, para elas serem felizes, para elas olharem para o céu, para respirar, para cantar, para dançar, para observar a natureza, o ritmo da vida ao redor, para além das paredes. E o direito de brincar, de dizer sim a essas vontades do corpo, que desenvolva essa corporeidade. E a confiança no corpo é a confiança na vida. Esse corpo em movimento da criança quando brinca, que define também os sentimentos, essa conexão com ela própria e com o que está ao redor. E é daquela alegria que é sempre compartilhada, quando ela está nesse movimento. E nesse direito do brincar, do imaginar, do sonhar, do fantasiar, o direito às aprendizagens. Viver a infância na escola, na cultura contemporânea, conviver, brincar, participar e aprender. Explorar, conhecer e conhecer-se. É o educar e o cuidar. O direito de educar, de cuidar de si, do ser humano e do não humano. De interagir e de participar da cultura e na cultura. E aqui, um pequeno parêntese de uma pesquisa que a gente está fazendo agora no nosso grupo, Raízes da Infância, que a gente busca outras referências para estudar as crianças, além da literatura especializada na área, dos tantos autores conhecidos no campo dos estudos da infância, a gente busca referências na arte, na música, na poesia, nos filmes, na literatura, e encontramos também na filosofia do bem viver e também dos povos originários, uma educação do bem-querer. E diversos autores também nessa perspectiva, que constroem já, ou que estão construindo, que eles têm denominado de uma pedagogia poética, que focaliza essa criança, seus corpos livres na natureza, na arte, suas múltiplas linguagens, entre elas também essa relação com as tecnologias, que hoje também são um passaporte para esse mundo que ela vive e precisa aprender a interpretar e a viver cada vez melhor. Então, pensar a infância e esses corpos das crianças vivendo essas múltiplas infâncias é pensar também num corpo que é atravessado por múltiplos corpos. O físico, biológico, sensorial, a sutileza, ou até como alguns chamam também, né, de uma certa da espiritualidade. É o corpo ético e estético que produz beleza, um pensamento sensível. É o corpo filosófico e intuitivo desse pensamento
que vai além do estabelecido. É o corpo psíquico que se comunica com outras ordens da dimensão afetiva, emocional. Um corpo político porque se localiza no mundo com fome de saber, com seus direitos. Um corpo social no conviver, no interagir, no estar junto. E o corpo cultural, porque a cultura atravessa a criança e todas as culturas. E nessa perspectiva também um corpo ecológico, do corpo verde que aprende em contato com a vida, nessa potência do existir. E também um corpo ancestral antropológico, que quer saber de sua gênese, de sua história, de sua ancestralidade, como diz Ana Felícia. Os corpos que sentem, que percebem juntos num só corpo. E nesse sentido, se essas experiências da pandemia também nos levam à redescoberta e reafirmação da importância desses nossos corpos, muitas vezes na frente da tela, né, com os meios como uma condição de interação e de contato com o outro, evidenciaram a importância, né, da gente ter esse acesso às tecnologias, evidenciam também o contraponto, que é a importância dos espaços ao ar livre, como eu já falei antes, né, junto à natureza. E aí recuperar essa relação entre a mídia, as infâncias, a cultura e a natureza é fundamental para a gente pensar essas relações do confinamento da infância, como Edmir Perrotti já dizia na década de 90, ele fala da produção cultural como substituição a essas brincadeiras das crianças. Né? Você falava do sentido da produção cultural que não podem ser substituição de um tempo e de um espaço. Né? E hoje a gente vê o quanto também essas mídias atuam como essa substituição de um tempo e de espaço, que hoje também muitos autores estão falando no emparedamento da infância como novidade. Mas Perrotti já falava desse confinamento desde a década de 90. E o que a gente fez com esse conceito de confinamento? A gente só foi confinando cada vez mais. Então, hoje é importante reafirmar não só essa memória, né, de um passado não tão recente assim, como eu falei, quando as minhas alunas, né, falam, lembro dessa vivência de uma infância junto à natureza, e que hoje está cada vez mais diferente, né, esse mundo, essa infância, e sem ser saudosista, pensar também nessas experiências contemporâneas que acontecem ao lado desses carrosséis eletrônicos, como dizia Caparelli também nos anos 90, ou até mesmo digitais, se a gente quiser falar agora, né, dessa vida on e offline, ou do on-life, como falou, como está no manifesto do Floride, que também a Sara Pereira mencionou, né? Então é comum a gente ver as crianças brincando de youtubers, ou até mesmo agora, na pandemia, brincando de entrega, né? Então vão até a porta, pega alguma coisa imaginária, vai nas pessoas, entrega, entrega. Por quê? Porque viver essa experiência, né, provavelmente das encomendas que chegam às portas das suas casas, e que presenciaram, né, durante a pandemia. Então, como que elas também vão lidando e vão potencializando certos usos desses dispositivos móveis e digitais para além das telas, né? Porque essas mídias também favorecem a nossa imaginação, embora vários riscos, né, que a gente já mencionou e que a Sara também já falou, e a importância da gente pensar sempre nas mediações, nessa dimensão tanto da autorregulação, quanto da alternância, do acompanhamento, né, como uma condição de cidadania. Não é só um recurso que a gente pode ou não utilizar, ela é condição de pertencimento. E aí, falando nessa dimensão, né, do pertencimento, a gente tem que discutir, tem que problematizar também a mediação adulta sobre os usos dessas telas, a necessidade de formar as crianças para lidar com essa desinformação, valorizando essa dimensão crítica da mídia educação, e o lugar também da corporeidade das crianças numa sociedade atravessada pelo digital. Nessa perspectiva da escola como esperança, ou da escola como um canteiro, uma oficina criativa, um espaço de elaboração e realização de projetos, tem também uma experiência muito bonita que eu gosto de divulgar, porque eu acho que ela pode ser muito inspiradora, que foi construída também na pandemia, que foi a construção de um telejornal escolar com crianças. Agora, Good News, um projeto piloto do professor brincante, o Leopoldo Nogueira,
que a partir de um estudo com as crianças sobre democracia, o que era democracia e por que que as crianças não votam, foi fazendo, pedindo para que as crianças registrassem em audiovisual, né, os seus estudos, fizeram essas pesquisas e pediu que elas falassem para entrar nesse telejornal feito por crianças, que eu deixei o link ali, provavelmente vai ser compartilhado, e vale a pena ver o que que as crianças falam sobre democracia, e por que que elas acham que criança não vota. E se deveria votar ou não, e quais os argumentos que elas trazem. Então, um projeto que pensa esse uso das tecnologias e da educação numa perspectiva da mídia e educação, né, que é usar de forma crítica, reflexiva, instrumental, expressiva, no âmbito das múltiplas linguagens. Afinal, como é que a gente usava e usa, né, as mídias antes da pandemia? E como que hoje a gente está usando? Qual é essa dimensão dos 3 P's também que a Sara falava, né, de proteção, provisão, participação, e dos 4 C's, como eu chamei, né, no meu trabalho, quando refleti sobre essa relação na educação de crianças, o C da crítica, da criação, da cultura e da cidadania. E aí várias outras questões que a gente pode falar, e de pesquisas mais recentes sobre a organização da escola agora, sobretudo em contextos que já passaram por isso, para algumas identificações, né, de repensar a escola e a estrutura do prédio, os equipamentos escolares, a influência do ambiente circundante sobre a educação, os novos espaços e tempos da escola, os usos das tecnologias como cultura, como meio, não como fim, e a necessidade de novas práticas na perspectiva da inovação. Repensar o currículo, né, para além dessa noção de favorecer o desenvolvimento dos estudantes, mas também nessa dimensão pessoal do afeto, da emoção, da socialização, e, sobretudo, não confundir comunicação com participação, porque participação requer troca, requer interação. E tantas outras questões que a gente poderia discutir, né, até a partir desse conceito da sociedade do cansaço, como diz o filósofo Byung-Chul Han, em que desde os jovens, desde os mais jovens até os adultos ou mais velhos, se queixam, né, desse cansaço físico, psicológico, dessa exaustão, muitas vezes paradoxal, diante de uma efetiva melhoria em algumas condições de vida, a necessidade de falar também desses espaços de negociação, da transformação e da criação, que é fundamental nessa perspectiva de uma pedagogia poética, como a gente está chamando. A educação, então, de crianças nesses tempos de esperança, de escutar as emoções, as experiências de aprendizagem, descobertas e invenções, vai requerer, então, uma outra relação, como a gente falou, né, da cultura, da natureza, da corporeidade, uma relação em que a infância seja levada a sério, né, nessa perspectiva do cuidado, da proteção e da participação. Pensar na criança que fomos e na criança que temos diante da gente, dessas experiências que a gente constrói, nessa potência da vida, da teia da vida, que envolve muitas vezes um novo paradigma, para além daquele cartesiano. Pensar esse universo da criança integrado por um fio invisível que une a todos nós e que produz essas conexões de interdependência, porque falar de criança é falar de adulto, é falar do mundo, é falar da natureza, é falar da cultura, do visível e do invisível. O entendimento que somos nós, né, esses organismos vivos integrados nessa teia da vida, que produzimos a cultura, que construímos outros modos de viver coletivamente, esse amor à humanidade, às crianças, a esse modo brincante, porque a brincadeira é uma escuta amorosa, e é no brincar, e é quando a criança brinca, que ela transcende os limites. Enfim, chegando ao final aqui, né, dessa ciranda que eu falei no início, só reforçar 5 pontos, né, como sínteses, né, da criança e do adulto em constante diálogo entre si e com o contexto e o território, de acolher essas crianças que chegam como novidade do mundo, passando, né, a herança desse desejo da vida, né, não só como ancestralidade, como um desejo e essa esperança de viver, assumindo o nosso papel de educadores e não transferir a nossa responsabilidade de educar para ninguém. O valor da visibilidade desse pensamento da criança, porque o que não se vê não se
não existe, como diria Malaguzzi. A importância dos registros dessas linguagens, dessa escuta, numa outra perspectiva de narrativa sobre essas experiências de ser e estar no mundo. De assegurar o direito dessas crianças, promovendo a interação com a cultura, com a arte, com a literatura, com a música, ciência e filosofia, e todos os processos de subjetividades que se constroem com esse direito de aprender, sem aniquilar o pensamento e o imaginário infantil. Educar é um ato que transcende fronteiras, pessoas, saberes. É um ato cognitivo, porque é portador de conhecimento, é um ato ético, portador de valores, estéticos, sensações, sentidos depurados pela imaginação, é um ato filosófico, que nos dá a pensar, político, porque sempre tem uma intencionalidade, implicado, que pode transformar, antropológico, dessas culturas em relações, psicológico também, nessas dimensões emocionais, afetivas, naquilo que nos afeta, existencial, quando eu compreendo algo ou alguém, eu também estou me compreendendo, e compreendendo o outro e o mundo, e também pode ser um ato poético. E esse ato poético pode ser uma síntese dos demais, porque explicita a singularidade do pensamento infantil e seu imaginário. E pode também justificar a existência da arte, né? O estado de arte que Merleau-Ponty falava, um estado que determinadas artes nos colocam e que, além da arte, só a natureza pode propiciar. Enfim, é falar desse desafio de uma educação tão necessária nos tempos de esperança, um desafio que se fortalece a partir das nossas experiências de ensino, de pesquisa, de extensão, comprometido sempre com uma dimensão criadora da vida, das crianças, de nós mesmos, nesse presente e futuro melhor. E estou certa que o que vimos nesses 3 dias aqui de evento foi um belo exemplo dessa possibilidade e dessa potência dos encontros. Muito obrigada. Professora Mônica, nós que lhe agradecemos. A senhora nos convidou a cirandar e o público aqui presente muito cirandou. Então, o que eu vou fazer nesse momento é tentar fazer ressoar um pouco a participação do público no chat, né? E claro que vai entrar um pouco também na minha percepção e sensações e sentimentos. Então, nessa ciranda, a professora Mônica, ficou muito evidente nos comentários do chat que você traz a possibilidade, nessa conferência de encerramento, de ressignificar a educação das crianças em tempo de pandemia para a educação das crianças em tempos de esperança. E a senhora faz isso de um modo poético, né? Pela própria pedagogia poética, então nos põe para pensar, mas também experimentar essa poesia poética, porque de fato foi isso, né, que a senhora proporcionou hoje à tarde. Então, temos muitas falas, muitos comentários de gratidão, agradecendo a sensibilidade, a poesia, a estética, e eu gostaria de acrescentar também aqui a profundidade teórica da sua fala, né? Que torna algo tão complexo numa experiência poética e leve para todos nós. Então, foram muitos os comentários nesse sentido, e muitos comentários também dialogando com alguns elementos da sua fala. Então, por exemplo, uma das pessoas trouxe a importância, né, de pensar as infâncias e as culturas infantis nessa relação mais complexa que a senhora trouxe, em relação à cultura, à natureza, à corporeidade. Aí, como são comentários, depois você fica à vontade para escolher assim qual, né, ou quais, ou se são possíveis comentar todos. Um outro comentário diz respeito à potencialidade. Podia repetir esse primeiro, por favor? É um comentário que ressalta a importância da sua fala no que diz respeito a se pensar as infâncias e as culturas infantis nessa relação mais complexa com o mundo, com a natureza, com o corpo, com a cultura. Uma outra fala que aborda, né, retrata a potencialidade das crianças para ressignificar o lugar comum do pensamento, do discurso, né, do próprio comportamento. Esses comentários, professora Mônica, foram surgindo em alguns momentos da sua fala, meio que tentando dialogar assim, com o que você estava dizendo. E um terceiro que eu selecionei aqui é a questão da escuta das crianças
como uma efetiva prática pedagógica. A gente até poderia transformar esse comentário em pergunta, né? Poderíamos compreender a escuta das crianças como uma efetiva prática pedagógica? Temos ainda alguns outros comentários, destaquei esse, mas depois acho que até é possível a senhora também dar uma olhada no chat, né? Para ter uma dimensão do que foi acontecendo aqui durante esta ciranda. Estes foram alguns dos aspectos. Então, nossa gratidão pela brilhante conferência de encerramento. Fechamos mesmo com chave de ouro, né? Como costuma se dizer. Fica à vontade para esses momentos finais, né? Para dialogar com o que for possível aí. Eu que agradeço os comentários também, essa generosidade na análise, né, nesse fechamento que a professora Mariângela trouxe, né, a respeito da conferência e das questões que eu compartilhei, e certamente algumas dessas questões daria uma outra conferência, né, porque hoje, como eu falei, a gente foi circulando por vários temas, né, e aí para aprofundar um pouco essas questões teria que se debruçar e verticalizar, né, esse nosso argumento. Mas então, pensar a infância, né, e as culturas infantis nessa realidade ou nessa complexidade do mundo, eu acho que é o desafio de tentar adequar, né, e encontrar formas da criança entender essa complexidade, mas do jeito dela, não só do nosso. Porque quando a gente, claro que a gente, ao trabalhar com conhecimento, com essa troca de saberes e a construção, né, de saberes que vai passando e construindo com as crianças, a gente vai muitas vezes buscando formas para que ela entenda essa complexidade do mundo. Mas o cuidado é para a gente deixar sempre um grau de abertura para que ela possa transcender, para que a gente não chegue já limitando a partir do nosso olhar, a partir da nossa análise, e abra as possibilidades para que ela possa interpretar do jeito dela, ou para que ela possa transcender essas fronteiras que hoje a gente se vê nesse limite, né? Foi aquele exemplo que eu mencionei ali dessa criança, né? Como que ela lida, por exemplo, com essa questão do, sei lá, do coronavírus, né? Transformando, escrevendo uma cartinha para eles. E se eu fosse pegar toda a explicação da ciência e dizer, não, mas isso é impossível, você não pode escrever uma carta, quer dizer, eu estou cortando uma possibilidade que ela está construindo de interpretar o mundo. Então, a gente tem que alimentar esse imaginário e essas relações na complexidade, né, que elas têm, mas deixar um grau de abertura para que a criança possa, com essa sutileza e também com essa sofisticação de raciocínio, de argumento, que muitas vezes ela tem, que ela possa também dar essas outras respostas. E que possam ser também respostas provisórias e lúdicas, dependendo do momento em que ela está vivendo. Porque a gente está falando de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. A criança do ensino fundamental, o estudante, o aluno, não deixa de ser criança. E a gente precisa entender, né, e criar esse espaço da brincadeira, da imaginação, do faz de conta, que é o pensamento abstrato em construção, as ficções que ela pode construir, nas narrativas, nas histórias que ela inventa, e assim vai interpretando o mundo. Então, aí essa potência, né, de ressignificar, né, a gente tem que aprender também, reaprender com a criança. A gente fazia isso quando pequeno, só que a gente vai perdendo, é um pouco aquilo que a poesia do Lores Malaguzzi fala, né, das 100 linguagens da criança, que a escola e a cultura separaram, e diz, né, das 100 que elas tinham, roubaram 99, e ela diz ao contrário, a 100 existe. Então, eu acho que é isso que a criança nos ensina, quando a gente tem esse olhar sensível, bem informado, da formação, não é qualquer olhar, porque a gente tem que assumir o nosso papel, né, da docência, da profissionalidade da docência, de fazer essa leitura do grupo, daí eu articulo com a terceira questão, né, sobre a escuta como prática pedagógica. Sim, porque toda prática pedagógica nasce desse diálogo, como Paulo Freire fala, dessa comunicação. Se não existe comunicação sem educação, aliás, se não existe educação sem comunicação, se ela é diálogo, ela é encontro, ela necessariamente implica essa escuta. Então, a escuta faz parte da prática pedagógica, porque é a partir dessa escuta e dessa observação que eu vou conhecendo o grupo e que eu vou elaborar meu planejamento, minhas propostas de atividades, meus projetos.
Então, é a partir dessa leitura do grupo e dessa escuta que a gente vai construindo essas parcerias, numa prática que é colaborativa, que é participativa, que a criança está sendo também autora, junto conosco, do professor que também cria, né, que pesquisa a sua prática, e que junto, né, com as crianças vão construindo essa experiência poética, essa experiência estética, essa experiência criadora. E aí o professor também se permitir ousar, né, nessa criação. O quanto ele cria, o quanto ele também é, muitas vezes, como diz, né, professor artista, nesse trabalho artesanal do planejamento diário, das brincadeiras, das invencionices, daí por isso esse professor brincante, né, que tem que ser assim para se relacionar com a criança. E até para poder refletir do ponto de vista da educação, né, tensionar certas questões do pensamento reflexivo, desestabilizar certas hipóteses, certas certezas, para que ela também comece a pensar sobre outros pontos de vista. Então, a mediação do adulto é fundamental nessa perspectiva de ampliar essas capacidades, não só de cercear, de limitar, que muitas vezes a gente tem que fazer isso também, né? Nesses combinados, nessas regras, isso faz parte, colocar limite faz parte da educação, mas pode ser colocado de uma forma diferente daquela que normalmente tem sido colocada, né? De uma limitação que cerceia, que censura, e eu posso colocar a partir de um limite que também faça pensar, e que faça criar outros encontros, outras possibilidades de entendimento. Eu acho que essa tem que ser a coisa que a gente aprendeu, né, na pandemia, e da potência, né, dessas boas experiências, dessas boas práticas, a gente tem que reafirmar, né? E, claro, repensar aquilo que não foi, né, ou essa escola que a gente quer, porque como a gente teve que criar, inventar muita coisa que antes não tinha essa condição, agora eu acho que é importante também a gente avaliar e repensar o que foi feito para reafirmar aquilo que realmente a gente quer continuar ou não. Eu acho que a gente está tendo uma chance muito, assim, importante, né, pensando assim nesse tempo de esperança, de inventar outras coisas, né? Por exemplo, não é invenção, né, mas como eu falei, de reafirmar a escola, a sala de aula, além das paredes, né? De transcender essas paredes, dela ser mais janela do que muro, e abrir para as asas, não só da imaginação, né, mas para as asas da transformação dessa educação que a gente precisa tanto transformar. Professora Mônica, ainda estão chegando perguntas. Eu vou abrir para mais uma apenas. Até porque essa última pergunta aqui dialoga com essa parte final da sua fala. É uma pergunta da professora Joyce, que diz assim: Mônica, você acredita que estes novos modos de pensar a infância, a partir da pandemia, serão passageiros ou vão demarcar uma geração na sua relação com o mundo de modo visceral? Obrigada, Joyce, pela pergunta, é uma bela questão, viu? Acho que daria uma pesquisa e tanto, né? Até te convido a refletir, a pensar mais sobre isso. Bem, vai depender, né? Vai depender daquilo que a gente conseguir construir, daquilo que a gente conseguir consolidar, dessas boas práticas, como eu falei, né? E poder pensar de outras formas, né, essa relação, porque, segundo os estudos e segundo os cientistas, outras pandemias virão. E como que a gente vai estar preparado para lidar com todas essas adversidades que vão construindo? Como que os outros contextos têm trabalhado com isso? Então, não dá para ser também, acho que não se trata de fazer, né, exercícios de futurologia, mas talvez pela imaginação, pela ficção, pelo poder também de outras possibilidades, de outras experiências, eu acho que a gente pode pensar diferentes possibilidades naquilo que a gente aprendeu para construir algumas tendências, algumas linhas diante daquilo que a gente viu. O que ficou de mais precioso, o que foi mais importante nesse tempo e nessa experiência que a gente aprendeu e que não pode abrir mão e que tem que servir para sempre, independente daquilo que virá ou não, né? Então, e também cuidar com certos determinismos, porque assim os desafios que a gente tem são muitos, e eu acho que essa pedagogia da esperança, ela nos ajuda a pensar
como construir essas outras possibilidades diante de tantos desafios quanto a gente está vivendo, particularmente no nosso país. Então, não é pouca coisa que a gente tem pela frente, né? Mas nem uma visão fatalista e determinista, e também nem uma visão ingênua, dizer que pronto, acabou, que a gente vai voltar e não aconteceu nada. Não, aconteceu muita coisa, e a gente tem que aprender com tudo isso. A gente está sendo testemunha dessa história. A gente está vivendo esse período que foi um divisor de águas, né, nas nossas vidas. Então, a gente tem que aprender com essa situação. E aí refletir sobre isso, buscar outras possibilidades de pensar, porque tudo ainda é muito novo. A gente está no calor, né, dessa vivência. Então, talvez depois decantando um pouco, passando um pouco, a gente vai ter um certo distanciamento para pensar sobre isso, para dar nomes a isso tudo que a gente está vivendo, né? Esses encontros todos que a gente queria, esses abraços todos que a gente queria dar, estando perto, o que a gente faz com tudo isso que está represado também, né? E que agora a gente nem tem esse tempo para elaborar do jeito como a gente queria, porque a vida é isso, né? Então, eu acho que, assim, pensar, né, nessas aprendizagens, pensar também nessa reflexão crítica sobre tudo que aconteceu e que está acontecendo, para que a gente possa interpretar, é fundamental, né? Mas eu não tenho uma resposta assim para dizer se realmente a gente vai conseguir, vai depender da gente. Eu acho que depende daquilo que a gente conseguir realmente construir. E material para isso a gente tem bastante, né? Muito obrigada, professora Mônica. Dado, né, o tempo combinado, vai ser necessário pararmos por aqui essa ciranda, mas com o desejo, a vontade, a esperança de poder cirandar, né, junto com a senhora, com os participantes do evento, em outras circunstâncias, em outros momentos, para efetivamente continuar, né, esperançando, e nos parece que a esperança provém das próprias crianças. Então, o seu olhar, mais uma vez, né, nos volta a olhar para as crianças, a considerar as crianças como sujeitos potentes para nos ajudar, inclusive, a produzir, né, outras alternativas e possibilidades para as escolas, para o nosso trabalho docente, para a formação de professores. Então, muito obrigada, professora Mônica. Só o que temos nesse momento são as nossas imagens, as nossas palavras, os sons que conseguimos proferir, as palavras que estão aqui no chat, para expressar toda a nossa gratidão e nosso carinho. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela possibilidade, pela troca, e por poder compartilhar, né? E agradeço também esses comentários todos, e me coloco à disposição para continuar essa conversa em outras cirandas. Um grande abraço e obrigada. Agradecemos a participação das professoras, doutora Mônica Fantin, muito obrigada, professora, e da professora doutora Mariângela Momo, pela oportunidade de refletirmos sobre as infâncias plurais e os diferentes modos das crianças pensarem, sentirem, interpretarem o mundo e se expressarem por meio das múltiplas linguagens. Sem dúvida, estamos todos lisonjeados e afetados pela poesia dessa ciranda. O nosso muito obrigada, professoras. E dando prosseguimento à nossa programação, assistiremos à apresentação cultural Interlúdio Marcha Soldado, arranjo de Hermann Regner. A música será apresentada pelas crianças do 5º ano matutino do NEI CAP UFRN, sob a orientação dos professores Maristela Mosca, Laiane Rodrigues e Gideon Santos. A peça é uma releitura da música Marcha Soldado, que faz parte do cancioneiro popular infantil. A formação instrumental é composta por xilofones, metalofone, tambores, sinos, percussão corporal, flauta doce e saxofone. Com vocês, as crianças do 5º ano.
Agradecemos à professora Maristela Mosca, à professora Laiane Rodrigues e ao professor Gideon Santos, e um agradecimento especial às crianças pela belíssima e poética apresentação. Nesse instante, para as palavras finais de agradecimento, a diretora e professora do NEICAP UFRN, doutora Maristela Mosca. Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria partilhar depois desses 3 dias de intensa programação, finalizando com as nossas crianças em uma releitura de uma cantiga tradicional do Brasil. Esses 3 dias onde educadores de todo o país, reunidos e bem juntinhos, mesmo que remotamente, pela formação docente, buscando assegurar a valorização da escola das infâncias, uma escola que seja sempre lugar de construção de saberes e fazeres, que traga o lugar da escola pública como espaço coletivo, participativo, ativo, histórico e social. Uma escola que seja constituída por todas e todos que a compõem. Todos os agradecimentos seriam poucos para louvar a toda a equipe organizadora, especialmente nas pessoas de Daniele Medeiros, coordenadora do evento, e de seus fiéis escudeiros, Murilo e Ana Carla. Então, a quem nós, nesse momento, gostaríamos de homenagear, peço para que vocês, por favor, venham até a câmera mais próxima. Murilo e Ana Carla, vou aqui virar, eles não sabem, por isso que eles estão aqui me olhando. Murilo e Ana Carla, desculpem a quebra do protocolo, eu aqui nesse momento sem máscara. Ana Carla, que está remotamente, nesse momento vão receber uma singela homenagem de toda a equipe. Essa singela homenagem representando todas as famílias, todas as crianças, todos os docentes,
todas as pessoas envolvidas, todos aqueles que trabalharam intensamente para que esse momento pudesse acontecer. Nosso muito obrigado. Me parece que foi pedido um bis. Então nós fazemos um bis. Temos um tempinho? Podemos fazer um bis, pessoal Ah, então pronto, nós podemos fazer um bis. Vamos fazer um bis cheios de animação e depois a gente pode bater palma para nós mesmos, tá certo? Então, com vocês, as crianças do 5º ano matutino, eu tenho que chegar só no meu posto. Mais uma vez, nossos agradecimentos às crianças e professores do 5º ano matutino por abrilhantarem o nosso encerramento com essa sensível e inesquecível apresentação. Encerramos assim, aprendendo que o espaço à pedagogia da esperança, aquela que pulsa no coração do professor persistente, cujo compromisso político e social com o seu fazer o conduz para uma única alternativa: continuar a luta, equilibrar-se nos fios que convocam as mudanças, romper o espelho, experimentar-se na tela, abrir caminhos, conectar-se com seus alunos e suas famílias, inventar caminhos, questionar os ventos e prosseguir, que possamos seguir após esse tempo de trocas e de vivências, enriquecidos, inquietos, provocados e sem jamais perder a esperança. E dando por encerrado o 19º Encontro Nacional de Educação Infantil e o 1º Encontro Nacional dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
Em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Centro de Educação, do Núcleo de Educação da Infância, NEI-CAP, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, este cerimonial agradece a presença e participação de todos os envolvidos no sucesso desse evento, dedicado a todas as crianças e, em especial, ao nosso eterno aluno, Lucas Vinícius de França Correia Andrade. Muito obrigada e um ótimo final de semana a todos.